Olá pessoal, saúdo a todos com a paz do Senhor, né? Conforme nós tínhamos combinado, nós vamos estar trazendo aqui alguns comentários aí sobre essa apostila aí que vocês estão estudando, que vocês adquiriram ali na nossa aula de teologia ali, no nosso encontro ali do estudo sobre bibliologia, né? Vocês adquiriram ali algumas apostilas. Dentre elas ali as apostilas de oratória para pregadores extraordinários, né? Ela tem dicas ali, técnicas para comunicações impactantes, né? Para você transforme aí as suas palavras em poder e inspirar vidas, né? Então esse é um projeto do Instituto Teológico Pedra Escolhida, né? Aí de levar conhecimento e formação a obreiros e obreiras da seara do Senhor, né? Mas vamos em frente, então, aqui quem vos fala, né, o professor Márcio Alencoy, né, bacharel em teologia e professor, né. Temos o privilégio de estar trabalhando aí com o Instituto Teológico para levar conhecimento e formação, né, aos nossos alunos. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto que nos importa, né. A arte da oratória, né? Então a oratória com foco para pregadores, né? Que o nosso objetivo do Instituto é preparar pessoas para a obra de Deus. Tá? É mais do que apenas um curso de oratória. Então a arte da oratória é uma habilidade essencial para os pregadores, né? Que querem ter um ministério, né, com êxito, né? Um ministério que seja possível impactar vidas através da sua pregação, da sua ministração, né, da sua aula, do seu estudo. Então a oratória ela vai estar em todos esses ambientes, né? Tanto no evento de pregações quanto no evento de aulas, né? Você pode ser um professor, você pode ser um pregador, você pode ser um orador em qualquer área que for da sua vida. Então nós vamos trabalhar 10 técnicas aqui de oratória, né, passo a passo, voltada para os pregadores, né. Então uma das técnicas, um dos aspectos, primeiro aspecto importante aí é conhecer o seu público, né, como está escrito ali. Você vai ler a apostila, né, leia, releia ela, pesquise também outros materiais, né. Então conhecer o seu público, né. Conhecer o público, pesquisar, você é convidado para pregar em algum lugar, você é convidado a ministrar algum tipo de curso, seja qual for a instituição, se for na igreja, se for na escola, se for na tua empresa, né, onde for, você pode usar essas técnicas aí. Essas técnicas tanto servem para você ministrar, né, no ambiente da igreja, quanto você ministrar, né, daqui a um pouco, participar de reuniões na tua empresa, apresentação de trabalhos na escola, né? Então você vai conseguir usar essas ferramentas aí onde você precisar se comunicar com alguém. Então, conhecer o público é algo importante, né? Se você vai ministrar para a igreja, você vai ter que entender que é uma mensagem para a igreja, o público cristão, né? Então, analisar aquilo que eles valorizam, quais são as expectativas desse público, o que eles esperam de ti, da tua mensagem, da tua pregação, né? O que eles esperam do estudo que você vai entregar, da tua aula, né? Então, adapte uma mensagem, né, para ressoar com as experiências e valores deles, né? Às vezes você vai pregar numa igreja, por exemplo, que é uma igreja mais conservadora. Então, você vai estudar um tema que seja propício para aquela igreja. Hoje, às vezes, você vai pregar numa comunidade, às vezes você vai pregar numa igreja, né, mais moderna, né? Então você vai ter que se adaptar àquele público, né? Você, como orador, como pregador,
vai se moldar para tentar levar uma palavra que edifique aquelas vidas, né? E de forma que a tua pregação, a tua ministração, ela seja aceita, né? Claro, você nunca vai modificar a palavra de Deus é uma coisa que nós não alteramos, né? Nós vamos trabalhar a doutrina bíblica, o ensino bíblico como ele é. Mas a forma de nós apresentar esses conteúdos é que podem mudar de um ambiente para o outro, né? Então é importante entender, né? Você vai pregar numa igreja, por exemplo, tem igrejas lá que a doutrina da igreja é ministrada pelo pastor, né? O que é o correto, né? Quem doutrina a igreja é o pastor, né? O pregador convidado, ele vai trazer uma palavra de acordo com aquilo que Deus dá para ele, é claro, né? Mas entender que a doutrina da igreja, ela é a responsabilidade do pastor, né? Tá? Então, outro aspecto que é importante, né? É a estrutura da mensagem, né? Uma mensagem, ela sempre tem uma introdução, ela tem um desenvolvimento, ela tem uma conclusão, né? Então, existem técnicas para aprofundar isso, né? Uma abertura, cria uma introdução ali cativante, né? Que capte a atenção, né? Às vezes você vai iniciar um estudo, você vai comunicar um determinado assunto para uma pessoa, para uma palestra, para um grupo, para uma igreja, né? Ali, você vai chegar, ao se apresentar ao público, você já pode trazer uma palavra de impacto, né? Não é aquela profecia, eu agradeço porque vocês estão aqui, não sei o quê, né? Não, parabéns a todos vocês que estão aqui hoje, porque vocês conseguiram romper com as barreiras que te impediam para estar aqui. E saiba que nessa noite Deus tem algo para a tua vida. Deus pode transformar a sua condição hoje, né? Opa, daí já mudou a tua expressão, né? Aí você vai comentar sobre o assunto nessa introdução. Hoje nós vamos falar sobre o tema, né, A, B ou C, você vai escolher o tema, né? Hoje nós vamos falar sobre o avivamento da igreja. Qual a importância do avivamento da igreja? E saiba que se você receber esse avivamento na sua vida hoje, você vai passar a impactar vidas poderosamente, como aconteceu lá em Pentecoste, né, nos Atos dos Apóstolos, que Pedro, com uma pregação, se converteu cerca de 3.000 pessoas e mais outra pregação 5.000 pessoas, né? Opa, né? Daí tu já está trazendo uma introdução, apresentando sobre o que você vai discorrer, né, de uma forma impactante. Use frases de impacto, né, para despertar a atenção. Você sabe que nessa noite Deus te trouxe aqui para te dar vida e vida com abundância. Aí você pode pesquisar frases de impacto, estudar na Bíblia, buscar na palavra de Deus versículos chaves, né, para trazer para a igreja. Então, organizar os pontos principais da tua pregação também, né, organizar os tópicos da tua mensagem, né. Primeiro eu vou falar sobre quem que eu vou falar. Eu vou falar sobre Atos dos Apóstolos, tá? Primeiro ponto, o que eu vou falar sobre Atos dos Apóstolos? Tópico 1, por exemplo, vou falar sobre a descida do Espírito Santo. Muito bem, descida do Espírito Santo. Se eu quero falar, então, no tópico 1 sobre a descida do Espírito Santo, eu vou ter que explicar para a igreja, né, como isso aconteceu. Olha só as perguntas. Como, onde e quem estava junto, né? Como, onde aconteceu e quem participou disso, né? Então é um primeiro tópico,
né? Você pode, aliás, todos os tópicos você sempre vai, na tua mensagem você vai explicar como, quem, onde, né? Com que recursos, né? Quando, responder essas perguntas, né? Essas perguntas são básicas para te conseguir explicar o teu conteúdo, trazer uma mensagem mais expositiva, né? Então como aconteceu o evento de Pentecostes, né? Eles estavam reunidos, né, no cenáculo, aguardando a promessa que Jesus disse que iria derramar sobre eles o Espírito Santo que revestiria de poder, tá? Quem estava ali? A igreja, os discípulos, os apóstolos, né? Onde eles estavam reunidos? No cenáculo, né? Você pode ainda explicar quando aconteceu isso, quando aconteceu, né? Aconteceu ali nos dias de Pentecostes, que era uma celebração, uma festa tradicional judaica, né? No final de Pentecostes ali, então, né? Nesse grande evento aí dessa festa judaica que ocorreu o derramamento do Espírito Santo. Legal. E aí você vai explicando esses conteúdos aí, né? Então, criar tópicos, né? Um avivamento, né? Muito bem. Qual é o tópico principal? O avivamento, né? Muito bem. Como é que aconteceu? Onde aconteceu? Você já explicou isso, tá? Aí você pode criar um segundo tópico ali ainda, dizendo assim, por que é importante o avivamento para a minha vida, né? Por que é importante? Aí porque é importante você vai explicar, né? Dentro desse segundo tópico da tua mensagem, você vai explicar para as pessoas ali, porque qual é o impacto, né? Você vai dizer assim, qual é o impacto que um avivamento tem na minha vida? O que ele produz? O que ele produz na minha vida? Quais os benefícios que eu tenho, né, se eu receber esse avivamento? Bom, o que eu perco se eu não ter uma vida avivada, né? Então você vai trabalhar todas essas questões aqui, como a gente falou, né? Qual o impacto disso na minha vida? As pessoas sempre querem ouvir um benefício, né? Elas querem eu quero saber como essa palavra vai me ajudar. Né? Então, qual é o benefício que eu tenho? Né? Qual é o aspecto negativo da minha vida se eu não receber, se eu não tiver uma vida avivada, uma vida ligada com o Espírito Santo? Né? Qual é o meu prejuízo com isso? Né? Porque a gente precisa mostrar para as pessoas na nossa mensagem, né, confrontar o pecado, mostrar as dores, o sofrimento que essa pessoa pode ter se ela não tiver uma vida consagrada, uma vida avivada com Deus, com o Espírito Santo. Tá? Então a gente mostra esse aspecto negativo, né, até de não ter uma vida avivada, de não ter o Espírito Santo na sua vida, mostra o lado negativo. E agora mostra também qual é os benefícios de ter uma vida avivada. Né? Então, se você não tiver uma vida cheia do Espírito Santo, você vai sofrer por causa disso em tal áreas, né? O teu ministério não vai fluir como poderia, né? Você não vai sentir a presença de Deus como poderia, né? Você está suscetível a falhar, a cair em pecado, né? Quando nós não temos a direção do Espírito Santo. Esses são aspectos negativos, né? Agora, os aspectos positivos de uma vida cheia do Espírito Santo, né? É a capacidade de exercer um ministério poderoso, é andar no amor, é ter uma família abençoada, é usufruir da comunhão com Deus.
são vários aspectos positivos, né, de ter uma vida cheia do Espírito Santo. Outra coisa importante também de explicar durante isso, muito bem, o aspecto negativo e o positivo eu já sei. Agora, como eu faço para ter uma vida cheia do Espírito Santo? Eu tenho que explicar para as pessoas como eu faço para ter uma vida cheia do Espírito Santo. Né? Orando, buscando a Deus, lendo a palavra de Deus, consagrando, jejuando, participando dos cultos de ensino da igreja, participando dos estudos bíblicos da igreja, da escola dominical, né, estudando a palavra, participando de cursos, de treinamentos. Tudo isso vai trazer uma vida para o teu ministério, você vai ser cheio do Espírito Santo. Então veja bem os tópicos, né? Avivamento, né? O que eu vou falar? Tópico 1, o avivamento de Pentecoste. Tópico 2, a importância do avivamento espiritual na minha vida. E aí você pode criar no final, depois de explicar tudo isso, o tópico 1 seria uma introdução, o tópico 2 seria o desenvolvimento, né, onde você vai apresentar os aspectos negativos de não ter o Espírito Santo, o avivamento, os aspectos positivos de ter esse avivamento. Você vai justificar essas tuas explicações, você vai justificar esse teu argumento através de versículos bíblicos chaves, né, que comprovam, né, o aspecto negativo, porque é ruim não ter o avivamento, o aspecto positivo, tudo com referências bíblicas, né? Isso aí é o desenvolvimento da tua mensagem. E na conclusão da tua mensagem, né, você pode ir lá explicar, mostrar, revisar, ver exemplo assim, vocês viram como é bom ter o Espírito Santo de Deus? Pois sempre que você tiver o Espírito Santo de Deus, você vai ter uma vida frutífera, vai exercer seus dons, os talentos, os frutos do Espírito, né? E aí vem o convite, né? A chamada à prática, né? Você quer ser cheio do Espírito Santo nessa noite e dar o primeiro passo? Venha, passe à frente aqui, nós vamos estar orando nessa noite. E saiba que se você receber esse Espírito Santo aqui nessa noite na tua vida, você vai sair daqui com a tua vida transformada, abençoada. Então aqui um resuminho de 3 pontos que são básicos, né, que você pode ir acrescentar estudando mais sobre isso. Né? Para isso nós temos outros cursos de oratórias, o curso presencial de oratória, esses aqui a gente trabalha todas essas questões aí. Tá? Então, apresentação do conteúdo que tu vai abordar, desenvolvimento e uma conclusão. Tá? São aspectos bem importantes, né? Então, dentro de uma estrutura dentro da estrutura de uma mensagem, né? Ali organizar, conclua, né? Ali é um chamado para ação, uma reflexão, né? Na sua mensagem você pode incluir histórias, né? Histórias, metáforas, né? Parábolas, né? Como Jesus fazia. Né? As histórias prendem muito a atenção do público, né? Então você pode trabalhar essas questões também ali. Até eu botei aqui umas 10 frases impactantes, né? Que você pode estudar aí, né? Na abertura, né, do teu evento, quando chegar, ao invés de dar paz do Senhor, bom dia, né? Você pode até, como é o nosso costume da igreja, para os irmãos não ficar, né, meio desconfiado, né, com o pregador, você pode chegar e dizer: a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos, né? E nessa noite eu quero que você imagine um futuro onde os seus sonhos se tornam realidade. Hoje vamos dar o primeiro passo juntos. Olha só, já deu um impacto, né? Já causou uma curiosidade, gerou curiosidade na vida das pessoas. Aqui na apostila tem mais algumas frases aí que você pode estudar ali, né? Então, dentro da tua pregação, da tua aula, da tua ministração, você pode usar histórias, exemplos ali, né? Ali, identificar experiências pessoais, os testemunhos, né? Ilustrem, né? Contem
coisas que você viveu. Essa história chama. Sempre que você fala em contar uma história para alguém, quando você fala, eu vou te contar uma história, você já ativa na mente da pessoa um gatilho de atenção. Essa pessoa já passa a te dar atenção. Então, incorpore essas histórias à sua mensagem, né? Experiência que você tiver, eu estou falando sobre avivamento e eu me lembro que uma vez eu estava orando, buscando o Espírito Santo, ele veio sobre a minha vida e foi algo maravilhoso. Um exemplo, né? Então, existem inúmeras histórias, você pode pesquisar histórias na internet, no Google, aí histórias específicas. Você pode contar histórias suas, pessoais, ou você pode estudar, né? Pesquisar uma história que vai de acordo com a tua mensagem, né? Uma mensagem de superação, você vai trazer uma história de superação de alguém que começou do nada e venceu na vida, superou o pecado, abandonou o vício, né? São importantes essas histórias aqui. Tem uma história que eu deixei aqui, uma história do pastor que não desistiu, né? Você pode ler aí depois, tá? E no final de cada história sempre tem uma reflexão, né, sobre a história, né? Ali. E aí você trabalha essas questões. Nós vamos ver aqui mais adiante o tom de voz. No momento de contar a história, você precisa que essa história ela tenha um conteúdo, né, emocional também. Né? Você contar uma história de superação, ela tem que ter um ar de suspense, né? Um ar de inspiração, de motivação. Né? Não adianta você estar contando uma história de vitória com os ombros caídos assim, com uma expressão de derrota, né? Não, você está contando uma história sobre uma vitória que alguém teve. Porque ele teve a vitória, porque Deus abençoou. Pá, pá. É uma história de vitória, né? Agora, porque ele venceu, né? Assim e tal, você cabisbaixo, triste. Não, daí não. A sua linguagem corporal ela não vai estar de acordo, né, com aquilo que você está dizendo. Então pratique as posturas aqui, domine a linguagem corporal, pratique posturas abertas, confiantes. Você é o orador, você é o pregador, é o professor, né? Utilize gestos para enfatizar os pontos chaves, né? É assim que funciona. Aconteceu desse jeito, foi naquele dia, Jesus entrou, a porta abriu, nós vimos, né? Então, utilizar esses gestos com confiança, né? E manter o contato visual com o público. Isso aqui é muito importante. Olhar para a igreja. Jamais vire as costas para a igreja, irmão. Tem pregador que vira as costas para a igreja e fica pregando para o pastor e para os obreiros em cima da tribuna. Não. Você pode até discorrer o olhar para os obreiros e o pastor local, mas já vira para frente, porque o teu foco é a igreja. Teu foco é a plateia, a assistência, a nave da igreja, o salão, né, do evento ali. Tá? Então, isso é importante que você tenha essa sabedoria, porque eu já vejo, é comum nós vemos pregadores falando de costa para a igreja. Isso não é bom, porque na verdade a pessoa, esse pregador, o palestrante, o professor que ministra de costa para a igreja, voltado para o pastor e para os obreiros, ele está nada mais, nada menos do que mostrando insegurança e buscando a aprovação da sua mensagem no pastor e no corpo de obreiro, né? Ele precisa da aprovação desse povo, por isso ele fica cuidando para ver o que eles estão achando, como é que eles estão reagindo, né? Então, o nosso alvo são as pessoas que estão na plateia, é para elas que nós vamos voltar. Também evitar ficar é olhar para a plateia, para a igreja, para as pessoas que estão na nave da igreja, por exemplo, com um olhar geral, assim, olhar para todos, né? Assim, evitar focar o olhar em uma pessoa apenas da plateia. Às vezes tem um irmão que está aqui na frente da plateia, fica dando glória, bem avivado, e acaba que o pregador se conecta com aquela pessoa que está ali
né? Porque ela cria uma sinergia com aquela pessoa, né? Há uma energia que vai e que vem e que ela é boa, né? Por algum tempo, mas você ficar com o olhar só naquela pessoa pode ser constrangedor para a pessoa e pode também causar desconfianças, né, na igreja ao ver você pregar e olhando só para uma pessoa. O corpo de obreiros, pastores, né, a igreja pode ficar desconfiada. E principalmente às vezes se essa pessoa, no caso do homem que está pregando, está ministrando, se for uma mulher, né, uma irmã que está ali. Né, você tem um retorno daquela, assim, a gente busca, né, retorno. São âncoras, né, que a gente chama isso, né, nesse processo de comunicação. A gente tem âncoras, a gente ancora numa pessoa que está me dando energia, que está me motivando, né, através de olhares, de gestos, de glória a Deus, né? E a gente gosta disso, né, desse movimento. Só que principalmente quando for uma mulher, no caso do homem que está pregando, ele não pode fixar o olhar somente ali naquela pessoa. Pode ser constrangedor para ela, para o marido que está do lado, para o filho que está do lado. Né? Por que esse pregador fica só observando, né, a minha esposa, a minha mãe, a minha irmã? Né? A mesma coisa a mulher não vai cuidar para não ancorar, para não, né, numa pessoa, no homem que está na plateia ali. Né, por várias coisas, para não evitar esse constrangimento, né, para evitar que a esposa, a irmã do rapaz, do homem ali, né, o que ele está só cuidando para mim, né? Então, porque dentro desse ambiente aí, né, é uma guerra espiritual, então você tem que vigiar. Então, esse contato visual, né, ele deve ocorrer com o público, mas de uma forma geral, sem você fixar numa pessoa só. Né? Eu digo fixar por muito tempo, né? Pregar toda a mensagem olhando para uma pessoa. Né? Mas às vezes, né, você fixa numa pessoa, você dá ênfase a uma pessoa. Às vezes Deus até está te usando, né, num ponto da mensagem, né, para através da mensagem falar com aquela pessoa. Né? Tipo assim, hoje Deus quer levantar a tua vida e tu tá pregando e tu olha para a pessoa. E se você sentir, você pode fixar o olhar naquela pessoa e dizer: hoje Deus quer levantar a tua vida, te encher do Espírito Santo. Não precisa nem profetizar, mas se é uma mensagem para aquela pessoa específica, o Espírito Santo vai convencer no coração dela, ela vai receber aquilo ali e ela vai ser edificada. Né? Tá? Então é assim que vai ocorrer. Então evite somente nesses casos. Casos pontuais, você fixa o olhar, mas depois já retoma para todo o público. Né? Então, algumas questões práticas sobre como também no decorrer dessa explanação da tua mensagem, os gestos, né? Algumas dicas aí sobre como executar gestos, né? Gestos abertos, né? Mantenha os braços relaxados ao longo do corpo ao falar, né? Abra a palma das mãos, né? As palmas das mãos abertas, assim, ó, eles demonstram ali a verdade, né? Eles expressam confiança que você está desarmado, que você está ligado a essas pessoas, né? Então esses gestos com as mãos, as palmas das mãos abertas, elas têm essa conotação aí de confiança, né? Aí de verdade, né? Tá? Braços cruzados, né? Evitar os braços cruzados, né? A postura, né? Esteja consciente, opte por manter os braços, né, ao lado do corpo, né? Não é assim, estendido, caído, né? Mas aqui, ó. Né? Evite aquelas mãos no bolso, né? Pregar a mão no bolso, às vezes o pregador, ele para dizer que está confortável, ele bota a mão no bolso e fica caminhando com a mão no bolso. Não, isso aí é desleixo, né? É desleixo dele, né? Então ele não está muito comprometido com aquilo que ele está falando, porque ele está passeando na praça, com a mão no bolso, né? Ó. Então não, braços
Evite os braços cruzados, mas mantenha seus braços ao lado do corpo, assim, ao lado do corpo. As mãos, gestos na região da cintura ali, né? Então, a questão do olhar ali, né? Olhe para partes diferentes do público, né? Ali tá ali, ó. Aquilo nós já falamos aí antes, né? Mantendo contato visual com as pessoas em toda a sala. Não fique com um olhar fixo num ponto só, numa pessoa só, né? Tá? Nós já comentamos sobre isso aí. Então, essas expressões de um sorriso sincero, né? Pense algo positivo ou alegre antes de falar. Um sorriso genuíno envolve levantar as bochechas e a mandíbula, né? Então, tem toda uma expressão. Tem sorrisos que são falsos, né? Então, na tua ministração, seja sincero. E durante a ministração, durante a palestra, durante o evento que você está falando, isso gera uma emoção, irmãos. É comum a gente ouvir na igreja e diz que as coisas de Deus a gente não age por emoção, ali tem que ser isso ou aquilo, é o poder de Deus, né? E que emoção não existe, né? Irmão, tudo na nossa vida é emocional. Tá? Tudo na nossa vida é emocional. Alguém falou, Sócrates, os filósofos gregos falavam assim, eu penso, por isso existo, né? Não, a psicologia já diz assim, eu sinto, né? Por isso existo. Tudo é fundamentado no sentimento. O sentimento, tá? O sentimento que a gente tem, ele gera uma emoção em nós. Todo dia nós somos expostos a situações do nosso dia a dia. Situações boas e situações ruins. Tá? A cada situação que a gente é exposto no nosso dia a dia, essa situação gera em mim o quê? É um pensamento, primeiro ou um sentimento? Sim, primeiro gera um sentimento. Às vezes, quando chega uma pessoa perto de você, você já sente uma coisa, não é? Às vezes tu olha para a pessoa, tu nem pensa, mas tu sente algo quando aquela pessoa chega perto de você. Esse sentimento gera em você uma emoção. Pode ser uma emoção positiva e pode ser uma emoção negativa. Tem pessoa que quando chega perto de você, você fica alegre, porque ela chegou. Tem pessoa que quando chega perto de você, você fica triste, você fica chateado, vem um peso. Sim ou não? Né? Pense sobre isso. Então, vem esse sentimento de alegria. Quando vem o sentimento de alegria, isso gera uma emoção positiva. Qual é a emoção que eu sinto nesse caso de estar perto de uma pessoa que eu gosto? Esse sentimento é de felicidade, emoção, felicidade. Então, essa felicidade, a partir desse momento que eu sinto isso, tá? Ela vai gerar um pensamento na minha vida, na minha mente. Que bom estar com essa pessoa, eu gosto dela, né? Eu gosto de estar com essa pessoa, né? E isso aí vai produzir uma ação, né? Quando você sente, eu gosto de estar com ela. Depois desse sentimento, dessa emoção, isso aí vai gerar uma ação para você, porque você teve uma emoção positiva, você vai ter uma ação positiva, ou seja, você vai tratar aquela pessoa bem, você vai convidá-la para tomar um café, você vai convidá-la para sentar, vamos lá em casa, enfim, vai gerar uma ação, vai definir um comportamento, né? Então, toda vez que você encontrar essa pessoa, você vai acabar por desenvolver esse comportamento, né? E vai ser um comportamento positivo. A mesma coisa se for uma pessoa negativa, né? Você chega aquela pessoa perto de você, você sente um impacto negativo. E eu não gosto dessa pessoa, né? Eu não gosto. Aí qual é o meu sentimento? Um sentimento de desgosto, né? De angústia, não quero estar aqui, gera ansiedade, gera um monte de coisa. E isso aí vai produzir em você uma emoção negativa. Né? Essa emoção negativa vai acabar, às vezes, fazendo você tratar mal essa pessoa, vai fazer você não dar a atenção
devida, talvez que essa pessoa precise naquele momento, por não gostar. Isso aí vai definir um comportamento em relação àquela pessoa. Toda vez que você vê ela, você não vai querer estar com ela, né? Então nós somos mais emocionais, né, do que lógicos, né? A gente pensando, né? As coisas de Deus não são emocionais, tudo começa na emoção. É um sentimento, eu sinto. Quando eu fui na igreja que eu aceitei Jesus, eu fui lá, eu entrei na igreja. O que as pessoas dizem? Eu fui lá na igreja, o que ela diz? Eu me senti tão bem. Não é assim que as pessoas dizem? Eu ouvi aquela palavra, o que elas dizem? Eu me senti tão bem. Elas não dizem assim, eu fiquei pensando naquela palavra. Eles até dizem depois, mas primeiro elas dizem assim, eu fui na tua igreja, eu me senti tão bem lá. Eu fui naquele curso, eu me senti tão bem, né? Aquele curso estava muito bom. Eu gostei do professor, eu gostei do pregador. Eu me senti muito bem. A partir disso, ela vai, somente depois desse sentimento todo, ela vai desenvolver um pensamento. Qual é o pensamento, né? Que ela vai chegar à conclusão? Eu fui na tua igreja, eu me senti tão bem. Daí ela vai parar para pensar, bom, se eu me sentir bem, aí que ela vai começar a pensar, ela vai começar a dizer assim, então quer dizer que é bom estar nesse lugar. Eu vou começar a me organizar para ir nos cultos, eu vou ir todos os dias, eu vou participar dos eventos. Aí que ela começa a pensar sobre o assunto, mas primeiro ela sentiu. Então todos os nossos sentimentos desde o sorriso, eles devem ser sinceros, né? Gestos energéticos, né? Como fazer? Use o braço para enfatizar pontos, né? Veja bem, olha aqui, é isso, né? Tem gestos que confirmam aquilo que você está falando. Olha só, eu tenho certeza que você vai. Se você fizer assim como estou dizendo, né? Você vai conseguir vai conseguir trazer para o teu discurso, para a tua pregação, para a tua aula, vai conseguir trazer mais confiabilidade, né? Porque o teu corpo está falando, né, de acordo com a tua mensagem. O corpo está em congruência, os gestos estão em congruência com aquilo que você está tá falando, com aquilo que você tá pregando, né? Tá? A inclinação do corpo, né? Como fazer ao interagir com o público, incline-se ligeiramente para frente, né? Expressões para frente geram confiança, geram interesse, né? Expressam coragem, né? Expressar para frente, né? Então, essas questões da inclinação do corpo para frente, quando você inclina para trás, você demonstra que está desconfiado, que você não tem certeza. É um aspecto de negação, né? Então, só ver um pouquinho aqui. Aí deu um probleminha ali, já resolvi ali. Então, as mãos abertas, né? Ao falar, mantenha as palmas das mãos voltadas, né? Ou para o público, para cima, né? Para frente. Isso sugere honestidade, né? Palmas das mãos, ó, eu estou desarmado, estou sendo sincero. Disposição para compartilhar. Movimentação pelo espaço. Como fazer isso? Use o espaço disponível para você se mover naturalmente. Caminhe para cá, para lá um pouco, né? Lentamente de um lado, mas evite a agitação excessiva, né? Tá? Então, tomar o espaço que você tem na tribuna ali já é uma questão de autoridade, em que você toma aquele espaço. E esse movimento chama a atenção da pessoa, da plateia. Quando você caminha para um lado, os olhares vão com você. Quando você caminha para o outro, os olhares vão com você.
né? Isso aí gera movimento no público. Toque o coração. Toque o coração. Então, como fazer? Coloque a mão sobre o coração ao compartilhar uma mensagem emocional. Isso transmite sinceridade. Veja bem, exemplo, veja bem, irmão. Quando Jesus viu aquelas pessoas, ele se compadeceu. Olha, Jesus se compadeceu. Então ele entrou na cidade, ele ia pregando, ensinando e curando toda sorte de enfermidade. Né? Existe o conteúdo emocional e são técnicas de oratória, são técnicas, né, de comunicação, que é importante você dar ênfase no teu jeito de falar. Né? As pessoas têm medo de usar essas técnicas de oratória porque elas pensam assim, se eu usar emocionar as pessoas, o que adianta? Eu vou estar manipulando as pessoas, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver disso. São técnicas, né, de expressão, de comunicação que Jesus usou, que os apóstolos usavam. Jesus usava metáforas, usava tipologias, alegorias, parábolas, né, nas suas pregações. Então, às vezes a gente não quer usar essas mesmas técnicas porque dentro de nós a gente tem uma crença limitante, né? Porque a gente foi instruído desse jeito, a gente foi criado dessa forma, né? Até sem conseguir expressar as nossas emoções, a gente foi bloqueado, né? A gente foi reprimido, tivemos uma vida toda reprimida, sem conseguir expressar sentimentos e emoções. E agora, na aplicação dessas técnicas, a gente tem dificuldade. É uma outra coisa que a gente precisa trabalhar essas questões, derrubar as nossas crenças limitantes, aquilo que me impede de progredir. Então, o conteúdo emocional ele existe porque nós somos emocionais, tá? E as técnicas de oratória, de pregações ali, elas são importantes nós usarmos. Às vezes nós não usamos, mas nós olhamos outros pregadores que usam essas técnicas e depois nós saímos do culto dizendo: que bênção que foi aquela pregação, né? Eu vi na internet o pregador aquele, olha, que bênção aquela pregação, ele tocou, ele moveu. Eu chorei quando eu vi a pregação dele. Por quê? Muitas vezes? Por quê? Porque além da unção do Espírito Santo que estava na vida dele também, tá? Ele tinha também técnicas de oratória, técnicas de comunicação. Ele sabia comunicar, ele tinha eloquência, ele se expressava, ele sabia falar, né? Ele tinha um português correto nas suas afirmações, na sua leitura. Né? Então tudo isso aí é importante. Né? Então pausas, né? Pausa dramática, né? Também é um elemento técnico aí da comunicação e da oratória. Após uma afirmação importante, faça uma pausa de alguns segundos. Não vê aquele pregador que vem aqui, né? Eis que eu vejo algo agora, né? E aí dá uma pausa. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Fica todo mundo apreensivo. Ué, o que vai acontecer agora? Né? Isso aí é uma pausa dramática, é uma coisa que prende a atenção. Sem falar nada, ele prende a atenção da plateia. São todas técnicas que você deve usar, pode e deve usar. Essas dicas todas você pode usar para ensaiar na frente do espelho, grave, faça teus vídeos, faça teu texto expositivo, estude ali e pratique em casa, leia, né? Crie teus sermãos, crie as tuas palestras aí, seja o que for que você quiser comunicar para alguém, e ensaie, pratique esses gestos abertos. Olhe no Google, na internet também tem mais conteúdo sobre essas expressões aí. Eu citei algumas aqui apenas na apostila para nós tratar no nosso treinamento para obreiros aqui, né? Tá? Eu trouxe apenas algumas, mas você pode desenvolver isso aí mais ainda, né? Tá? Então pratique, observe, assista palestrantes, outros pregadores, né? Como eles usam tudo isso, a linguagem corporal, né? Então,
sempre que possível, também use gestos que sejam naturais para você. Torna a sua apresentação genuína, os teus gestos, da forma que tu gosta de te expressar e falar, né? Tá? Ali estão os gestos aí, alguns gestos de controle, né? Palma da mão para baixo, né? Palma voltada para baixo, ao gesticular pode identificar que você está no controle e quer que a audiência preste atenção. Né? Palma de mão para baixo, né? Tipo assim, ó pessoal, ó, tipo assim, ó, calma aí, pare, ó, calma, pare, olha, preste atenção, palma da mão para baixo, né? Gestos firmes, né? Ao apontar ou enfatizar, né? Veja bem, né? Veja como funciona isso. E uma técnica importante também que é bem legal, ao invés de apontar com o dedo assim, ó, é porque isso, né? Mas não, utilizar a mão assim, porque assim você vai, porque assim, ó, porque assim você vai crescer, assim você, por este caminho você aí que me ouve, você que me ouve, não assim, você que me ouve, é você que me ouve, né? Então isso é claro, isso você não vai fazer de uma hora para outra, você vai desenvolvendo, você vai praticando e aí você vai, né? Claro que há momentos que você precisa de mais ênfase, mais confronto daí com a pessoa, você, confronto, né? Quando você quiser ser mais suave com a mão, você, né? Ao apontar o dedo indicador com moderação pode ser usado um gesto poderoso para enfatizar algo importante, né? Aqui que eu estava falando, você, algo mais importante, confronto. Mãos abertas, uma postura de comando, né? A postura erguida, movimentos controlados, né? Todos expressões, né? Mão na cintura, aqui, ó, colocar a mão na cintura com moderação pode transmitir confiança com uma postura de quem está no comando, né? Postura ereta e com a mão na cintura. Não de assim, desanimado, né? Pensando, o que eu fui fazer? Não, mas é que assim, né? Com autoridade, postura ereta, né? Então, inclinações leves para frente durante os momentos de ênfase, demonstrar envolvimento, né? Postura sempre para frente, demonstra interesse, comprometimento, envolvimento, né? Sorriso controlado, né? Não fazer do seu evento um stand-up, né? Mas ter momentos de descontração, né? Claro. Sorriso controlado para transmitir confiança, né? Mostrando que você está no controle da situação, você está confortável, né? Tá. Então essa tornar a tua palestra, a tua pregação descontraída também ela é importante, ela é boa para você acessar outros níveis ali da mente da pessoa que está te ouvindo ali, né? Então há todo um processo, que já vem desde o início até aqui nós estamos falando em técnicas, pontos de fisiologia, porque o corpo também, além daquilo que eu falo, o meu corpo precisa se comunicar também, tem que estar de acordo com aquilo que eu falo. Então pratique a postura, né? Verifique a sua postura, ajuste para transmitir confiança, esteja ciente dos gestos e expressões enquanto fala, né? Quando você fala, eu estava indo, né? Eu fui de encontro, ou Jesus foi de encontro, né? Então você foi de encontro. Evite usar pessoas como exemplo, pessoas da plateia como exemplo, né? Ali, certa vez o pregador estava pregando, ele botou a mão no ombro do pastor assim e disse assim, né? E falando para ele, uma vez, irmãos, e aí ele botou a mão no ombro o diabo e bota a mão no ombro do pastor. O que isso é? O diabo e bota a mão no ombro do pastor? Como assim? Ou do obreiro, ou de uma pessoa, né? Então fica estranho. Não,
cuidado com isso, né? Ajuste o gesto, analise o que o público está achando. Você vai olhar para o público, para as pessoas, você vai ver, eles estão dando glória a Deus, eles estão atentos, né? Claro que glória a Deus é uma coisa, às vezes a igreja está animada e está dando glória a Deus, tá? Agora, outras vezes tem mensagens que são de ensino, sabe? As mensagens de ensino normalmente elas não dão, não extraem tanto glórias a Deus. Por quê? Porque a pessoa tá pensando, ela está raciocinando, ela está analisando a mensagem, ela está concentrada na mensagem, então ela não vai dar glória a Deus. Vai dar em alguns momentos que outros. A igreja tende a ficar mais silenciosa e tudo bem, não precisa se preocupar com isso. Basta você olhar para ela e ver que eles estão concentrados em você, estão prestando atenção em você, tá? Isso é um bom sinal. Quando eles estão dando glória a Deus também é outro bom sinal, tem aquela energia toda ali, tá? Então é sempre essa leitura, né, da plateia. Né? Então tudo isso, esses gestos que a gente viu aqui, né, são importantes. O tom de voz, a empatia, né? Coloque-se no lugar do seu público, veja as reações dele, né? Compartilhar sentimentos, expressões, né? Entender que as pessoas passam por dores, por sofrimentos, isso aí tudo vai te ajudar no momento da tua ministração, né? Por exemplo, um evento de missões, né? Você ter esse sentimento, não pregar só o texto, mas você ter um sentimento de missões dos missionários que estão no campo, né? Sofrendo, estão lá, deixaram tudo por amor do Evangelho, as almas que estão sendo alcançadas, os confrontos que eles têm que superar, as lutas, as barreiras, né? Tudo isso aí eu preciso também sentir isso no momento da minha ministração. Isso gera empatia, né? Então, os recursos visuais você pode usar aí em estudos bíblicos, né? Em pregações normalmente eles botam lá o versículo, o texto bíblico no slide, né? Na parede, no projetor, tudo bem. Mas se for uma aula, você pode criar slides, né? E apresentar. Os recursos visuais são importantes aí também. Tá? Então, treine a respiração, relaxando, né? Aqui tem pregadores que vão pregar e falar, sabe? Você já viu aquilo? Eis que vejo um anjo e foi lá e... Não, isso aí tá respirando tudo errado. Respiração suave. Respirar pelo nariz, soltar pela boca. Inspira e expira. Né? Respirar fora do microfone. Quando tiver que dar uma respirada mais profunda, retira o microfone pro lado né? E aí volta e continua, né? Agora aquele negócio, né? Aquilo lá é feio, né? Não tá, demonstra que a pessoa não tem técnica nenhuma de comunicação e oratória, né? Então treinar, utilizar técnicas de relaxamento. Tá nervoso antes para ir pregar, para ir ministrar alguma coisa? Antes te prepara, relaxa, respira fundo, né? Antes em casa, na hora, quando chegar na igreja, a igreja está super lotada, tu tá meio com medo de pregar naquele dia, vai no banheiro, toma uma água e lá você faz o teu exercício, te olha no espelho e bate na cara, relaxa e diga, Deus é bom. A respiração, ela baixa o teu nível de ansiedade, né? Tá? Então você vai ter técnicas desse jeito. Aqui eu não consigo entrar muito, porque esse tema é tratado num curso, né? Que nós estamos trazendo. Eu trouxe mais isso aqui para ajudar vocês aí na apostila de vocês, né? Que vocês adquiriram. Então aqui tá algumas perguntas, né? Perguntas retóricas para engajamento, para chamar a atenção do público, né? Para fazer o público participar, para ele se conectar contigo, né? Então, no decorrer da tua pregação, tu pode inserir perguntas.
E aí, quantas vezes você já se sentiu perdido, né? Sem saber qual caminho, hein? Pense sobre isso agora, reflita, né? Você já parou para pensar quantas bênçãos pequenas Deus coloca em sua vida todos os dias? Daí, pá, a pessoa tá lá conversando com alguém, mexendo no celular. Aí você diz, ei, você aí, ó, já parou para pensar quantas bênçãos pequenas? Aí a pessoa, o quê? É, você mesmo. Comigo? Né? Então você vai conseguir, vai envolver essa pessoa, né? Vai chamar essa. Então essas perguntas aí de engajamento são bem bacanas, né? Tá? Aquela técnica, por que os pregadores dizem, repita comigo nessa noite, né? Deus é bom, Deus é bom. Não é, essa é só uma técnica de engajamento, né? De reforçar aquilo que eles estão pregando, para a pessoa memorizar, né? Para não esquecer, né? Se você orar a Deus, Deus vai ouvir você, né? É mesmo? Então repita comigo, se eu orar, Deus vai me ouvir, Deus vai me ouvir, né? Isso aí cria engajamento e a pessoa memoriza isso, né? Ali fica gravado, né? Porque aquilo que tu diz pro teu cérebro, ele grava, né? Então, solicite o feedback, né? Pergunte para as pessoas, colegas, os pregadores perguntam para as esposas pregadores perguntam para os maridos, para os filhos, né? Eles vão te ajudar a dar um feedback, né? Principalmente as esposas, elas dão mesmo. Então, concluindo ali, né? Nós falamos aqui sobre várias técnicas, né? Como transformar a maneira que você se comunica aí como pregador, né? A habilidade de falar em público, a, a capacidade de tocar os corações, impactar vidas, né? Cada técnica discutida aqui, né? Desde a importância da linguagem corporal até a eficácia de uma estrutura clara, é uma ferramenta que pode ser aprimorada. Então, tudo isso que está aqui é só uma base para você, tá? Você pode ampliar isso e muito mais, né? E aqui está uma explicação aqui sobre o Instituto também, né? Lembre-se que a oratória é uma arte que desenvolve ao longo do tempo. Você vai começar devagarzinho, né, irmão? Às vezes você não vai conseguir ser perfeito nas suas apresentações, né? Mas você precisa começar. E esse curso, essa apostila aí, é o primeiro passo para você começar e para você se tornar um pregador, uma pregadora extraordinária. Aplique essas técnicas aí, né? Você não vai apenas se tornar um comunicador mais eficaz ali, mas também poderá conduzir sua audiência a uma experiência transformadora, né? Então, o objetivo desse curso não é só tornar você um pregador melhor, um pregador extraordinário, tá? Mas é que através da sua pregação, né, vidas sejam transformadas, né? Então continue, aprimore mais, busque o entendimento, né? Mantenha a dependência de Deus sempre em cada apresentação, porque Ele é a fonte de sabedoria e inspiração. É Ele que nos ensina essas ferramentas, é Ele que nos ensina e deixou para a humanidade, para os pregadores, né, para os seus comunicadores aí, essas técnicas e estratégias. Isso tudo vem de Deus, né? Isso aqui não é coisa do homem, é coisa de Deus para a nossa vida, para nos ajudar a derrubar as barreiras que impedem a palavra de Deus de chegar aos corações. E você é um chamado para fazer isso. Você é um chamado para derrubar barreiras e para acessar a mente e vida de pessoas através da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, tá? Eu espero que este conteúdo aí abençoe a tua vida grandemente e você se torne um grande pregador, uma grande pregadora e cumpra o teu ministério em nome de Jesus. Shalom Adonai.